Olá, Marcelo, tudo bom? Oi, dá para ver aí? Perfeitamente agora. É, tudo Você me bem? ouve também? Ouço sim, tudo bem. Que bom. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, nós vamos começar mais um programa na Lente. O meu convidado de hoje é o ator, diretor. Marcelo, primeiro quero te parabenizar aí pelo talento que você tem. Assisti a sua peça, se eu não me engano, foi o ano passado, Misery, junto com Misery. a Mel Lisboa, maravilhosa também. E assim, a sua atuação é divina, né? Literalmente. O Obrigado, texto querido. perfeito. Parabéns, tá? Muito obrigado. Deixa E eu falar, ver né, se eu dos teus... consigo fixar aqui, para eu não ficar. Fica à vontade. Deixa eu ver. E Não, falar não dos dá. seus É assim mesmo. principais trabalhos. Vamos lá, maior prazer, maior felicidade. Obrigado pelo convite. Feliz de Imagina, estar aqui contigo. que é isso. Você inicia muito jovem ainda no teatro, mas na televisão você estreia, digamos assim, um pouco tardio, né, com relação Sim, a vários jogos. sim, Você sim. está Na me verdade, ouvindo? tô ouvindo, tô. Com Eu. relação às pessoas que iniciam até mais jovem na televisão. Eu queria que você falasse, Marcelo, para a gente, essa importância realmente do ator estudar, né? Ele se preparar para pegar, por exemplo, um trabalho tão importante como a televisão, que é uma vitrine, né? O ator, muitas das vezes, ele trabalha com temas tão atuais e tão relevantes, e ele acaba se tornando um porta-voz da sociedade. Você teve uma experiência muito próxima também, se eu não me engano, no SBT, em Poliana, né? As Sim, Aventuras de Poliana, foi, né, que foi um tema foi. super temporal e que você falava de um tema de uma importância não apenas nacional, como mundial também. Sim. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que é fundamental que o ator não pare de estudar nunca. A ferramenta de trabalho do ator, além, obviamente, da sua voz e do seu corpo, e do conhecimento, né, das técnicas, vamos dizer assim, diante de uma câmera, no palco e tudo, na verdade, a maior ferramenta de trabalho dele é o estudo em todas as áreas. A, a matéria-prima do trabalho do ator é a filosofia, é a psicologia, é a antropologia, não é? Porque você sempre, como ator, vai lidar com um personagem que foi escrito por alguém, ou que você vai escrever, e que você precisa de referência intelectual, você precisa de um corpo preparado, de uma voz preparada, para que você possa uh, oferecer a melhor ou mais ampla leitura desse personagem. Que cada personagem é um universo muito amplo, que está dentro de um contexto da dramaturgia, né, dentro de uma visão de mundo de um autor. Então é preciso que você nunca pare de estudar e amplie o leque de aprendizado, não fique só aprendendo técnicas de interpretação, não é? E o que você falou, né? Às vezes a televisão acaba te dando além do entretenimento, vamos dizer assim, de uma novela, ela traz um aspecto social importante, né? Alguns debates, alguns temas que são importantes de ser debatidos e que acabam chegando de uma forma de uma comunicação mais direta com o público, com o espectador, o telespectador que acompanha aquela novela. Então, às vezes aparecem algumas informações que acabam gerando como se diz, um trabalho de informação que vai além do entretenimento ou do artístico, né? Acaba sendo uma coisa, um aspecto social mesmo. E você, digamos, é mestre também nesses temas tão polêmicos. Em 2018, já na Record, você também dá vida a um personagem que, vamos dizer assim, é um personagem que tinha um certo preconceito, né, com um filho que tinha uma paixão, uma habilidade pela culinária. Eu também É, gostaria que você comentasse um pouco deste na personagem. verdade, Elton, essa novela, em 2018, foi Deus Salve o Rei, na Globo ainda. Depois, na Record, Desculpa, eu é fiz. Gênesis, Não, Gênesis eu fiz mais tarde, já no 2021. período pandêmico, isso. Em 2018, eu fazia o Romero em Deus Salve o Rei, uma novela dirigida pelo Fabrício Mamberti, e o meu filho
né, na época, o Giovanni, ele era um menino que justamente gostava de gastronomia. Claro que a novela se Sim. passava no século XVII, era uma coisa, ou século XVI, não tinha exatamente uma data, mas era um pouco pós-medieval, né? Mas era uma novela de época. Mas já embutia esses temas com relação ao preconceito que às vezes um pai tem, um pai machista, que era o caso do Romero, um pai machista tem com relação à escolha do filho, de um ofício que o filho tem, é que na época, e no fundo, ainda hoje tem muitas profissões que quando você escolhe, os pais ou os parentes né, olham meio de viés, estranhando, e naquela época tinha essa história dele, falava, né, ele vai ficar efeminado, vai ficar... Então, lidava com esse aspecto já do preconceito, mostrando que isso era um absurdo, né, que meu personagem estava completamente equivocado na relação com o filho nesse sentido. Você teve alguma represária, ô Marcelo, na época da novela, nas ruas, a abordagem Não, das pessoas? não, já era uma coisa positiva nesse sentido, né? De as pessoas perceberem que era importante realmente lidar, falar com o público de forma a limpar essa história de preconceito, né? Que isso não leva a lugar nenhum, só leva aos equívocos, né? E às distâncias sociais entre as pessoas, que não interessa a ninguém. Como que você avalia a responsabilidade do ator em trabalhar, né, um personagem com uma temática, né, tão séria como essa? O que eu acredito é que o ator ele tem que estar muito aberto e ter inteligência na medida do possível e sorte para escolher os seus trabalhos e ser escolhido para bons trabalhos. Não é? Porque às vezes você representa um personagem preconceituoso, um personagem racista, por exemplo, mas você está contando uma história que vai justamente ao encontro de fazer com que as pessoas entendam que racismo e preconceito é uma coisa negativa, é uma coisa ruim para a sociedade, apesar de representar um personagem assim. Então, é muito interessante, às vezes, você fazer um vilão, né? Às vezes você fazer um mocinho ou um personagem que sai completamente fora do seu âmbito pessoal, é mais interessante ainda, né? Do seu comportamento, do que você é na vida, sabendo que você pode estar com a sua arte, com o seu trabalho, informando as pessoas de conteúdos que são necessários para um debate da sociedade. Você pode interpretar um cara que foi um ditador, por exemplo, justamente para dizer que as ditaduras são péssimas, não é? Isso é interessante. Você é um nome muito forte no teatro. Agora, eu queria que você literalmente abrisse seu coração e você falasse para a gente com toda a sinceridade. Qual a diferença, né, de atuar no teatro, na televisão? Existe para você, por exemplo, um preferencialismo, por exemplo, do teatro ou a TV? Olha, eu tenho muita sorte como ator de poder trabalhar na televisão, no cinema e no teatro. Eu confesso que como ator eu tenho uma paixão pelo trabalho do ator de interpretação e ele pode ser feito em qualquer uma dessas linguagens, não é? É muito gostoso fazer uma novela, é muito gostoso fazer um filme, é muito gostoso fazer teatro. E eu acho que cada um tem uma particularidade. O teatro tem uma coisa muito potente, muito incrível, e que para mim faz muita diferença, é que o teatro é um espaço onde você tem a liberdade de falar muito mais como artista do que, às vezes, numa outra linguagem. Como ator, eu quero dizer, não é? E tem um fenômeno maravilhoso no teatro que ele é único, no sentido de que quando você assistiu Misery, no dia que você assistiu, aquele espetáculo nunca mais aconteceu daquele jeito, né? Então há uma Sim. renovação diária dentro do espetáculo, ainda que ele seja feito de novo. Eu costumo dizer que quando você faz de novo o espetáculo, você não está repetindo, você está fazendo novo, de novo, porque você nunca vai repetir. Então,
essa experiência teatral, esse tipo de comunicação que se estabelece com o público, ela é única e é um exercício de presença, tanto para a plateia quanto para o ator, únicos, únicos. Então, mas fazer televisão, a forma de interpretar, o tipo de construção que você faz do personagem na televisão, como é mais picado, né? Às vezes você grava numa novela, por exemplo, ou no filme, você grava a última cena do filme no começo da gravação, então, então a sequência é muito diferente, então como você cuida dessa construção é muito diferente, né, do teatro que tem um começo, meio e fim, ainda que o personagem seja muito recortado cronologicamente, não tem problema, mas você, em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, você tem aquele universo inteiro que vai ser apresentado para a plateia, né? Só para a gente localizar as pessoas de casa também, deixa eu ver se eu também entendi. No teatro, as coisas acontecem também no improviso, né? Não tem um roteiro tão certo a seguir. Na televisão, por exemplo, a novela, você pode começar a gravar a novela do fim para o começo, do fim para o meio, e pode ter alguma mudança ali de roteiro, não é isso mesmo? Na verdade, o teatro, ele não tem improviso, a não ser que a peça improviso. Mas a dramaturgia, ela é muito rigorosa, dependendo da direção, você segue Direção. um rigor de marcas muito grande, é preciso, o movimento, você repete aquilo, entre aspas, todos os dias e sem improviso. Claro que se houver uma situação que te obriga a improvisar, você tem que estar aberto a isso sem sair, né, da temática, da cena, do espetáculo e tudo. E na televisão, naquele dia, na gravação daquela cena, você também respeita esse rigor. A diferença é que, às vezes, num dia você grava 2, 3, 4 cenas, 10 cenas, não é? Que já estão prontas, você vai, ensaia e grava aquelas cenas. No teatro, você, como acontece ao vivo, apesar disso, ele acontece dentro de um rigor, dentro de uma partitura de construção, de movimento, de voz, de palavra, que sempre se repete. Então, eu diria que improvisação é um ato de último caso, a não ser que a peça seja de improvisação, não é? Mas é de último caso. Então, por isso que o preparo do ator, a quantidade de ensaios, não é? A quantidade de estudo dessa dramaturgia, desse texto que ele vai apresentar, seja um roteiro de cinema ou uma peça, é muito intenso, é muito trabalho, né? Você passa horas diariamente ensaiando, e mesmo quando você apresenta, você chega horas antes no teatro, você tem vamos dizer assim, um ritual de preparação com o figurino, com a maquiagem, não é? Com um aquecimento vocal, por exemplo. Aí, com a apresentação da peça, o pós-peça, dependendo do espetáculo, você tem um diálogo com a plateia depois do espetáculo, não é? Então, tudo isso é um ritual de trabalho que é muito rigoroso de qualquer maneira. Inclusive, eu quero também te parabenizar, já que você disse que após a peça, né, normalmente os atores têm esse ritual. Eu não costumo ver todos os artistas fazendo isso, mas eu já vi, já presenciei já 2 peças que você atuou, e eu vejo que isso é muito natural da sua parte, né? Você receber, ter essa troca de carinho, esse bate-papo com o público no final da peça. Uhum. Isso também é importante para o artista. Você não avalia também, Marcelo, assim, ter esse feedback, esse contato com o público? Eu acho, eu gosto. Há projetos que às vezes as pessoas não têm espaço para fazer isso, não é? Dependendo de como o espetáculo termina, enfim, né? Às vezes você tem lá muito tempo de troca e aí a plateia realmente vai embora porque é demorado e tudo mais. Mas sempre que é possível, eu gosto de fazer isso no final do espetáculo, de estabelecer esse contato de um bate-papo, de falar de como foi a produção, de como foi o espetáculo, dependendo da peça. Quando a peça tem uma necessidade de se encerrar no fechamento da cortina, até para a plateia manter aquela sensação, tudo bem. Quando dá para abrir esse diálogo, eu prefiro abrir esse diálogo, até porque eu acho que é sempre um momento de aproximar as pessoas ainda mais do teatro.
né, das pessoas entenderem ainda mais o que é o fazer teatral. Porque, por exemplo, agora a última sessão de Freud, que eu estou fazendo, eu e o Odilon Wagner, a gente faz esse bate-papo no final, sai no saguão, conversa com as pessoas, e a gente percebe, como a gente tem feito uma turnê, viajado muitas cidades do Brasil, que muitas vezes, é a primeira vez que aquela pessoa... a gente encontra muita gente que está indo ao teatro pela primeira vez. Jovens que estão indo ao teatro pela primeira vez. Adultos, pessoas mais velhas. Então, é importante, no meu ponto de vista, fazer com que essas pessoas continuem indo ao teatro. Não é? Então, além do espetáculo, esse encontro com o artista ou com a pessoa, Marcelo Ayroud ou Odilon Wagner, falando da importância da arte, abrindo mais essa porta, né? Ou até vamos dizer assim, a porta foi aberta, escancarando mais e colocando ali um peso de porta para que ele não feche mais essa porta e continue indo ao teatro, também é função nossa num país que você não tem sempre o estímulo das pessoas, o entendimento da importância de um projeto de cultura de continuidade, né? Que a cultura, além de ser a nossa representante maior, ou é através da cultura que a gente mostra quem a gente é, a identidade do nosso país, a economia criativa e a indústria criativa são fundamentais hoje para o PIB brasileiro, inclusive. Pouca gente Sim, sabe disso, né? sim. Você também é um artista premiado. Você se considera hoje um profissional realizado na sua área? Não, nunca. Eu acho que se sentir realizado estagna. E eu não quero jamais parar ou estar satisfeito com o que eu estou fazendo. Não sou um ser humano realizado, eu não sou um artista realizado. Realizado, para mim, pressupõe uma calma ou uma finalização, que para mim não interessa. Além do teatro, tem algum projeto para televisão, filme? Não, agora eu estou escrevendo bastante. Eu tenho um projeto de teatro para crianças e jovens. Eu escrevo peças, né, também para adultos dentro da companhia Teatro de Perto. E, e eu tenho um compromisso muito longo com a última sessão de Freud. Quer dizer, isso é um privilégio muito grande. Por exemplo, a gente faz é, a temporada do Rio de Janeiro, a gente começa no final de setembro e vai até final de outubro. Até lá, nós temos viagens praticamente todos os finais de semana. Então, a nossa turnê é bastante grande. E depois do Rio de Janeiro, a gente ainda deve voltar para São Paulo. Estamos fechando pauta. Então, esse ano não teria espaço. Eu recebi um convite para fazer um projeto de televisão. Eu não consegui por conta desse compromisso, né? Normalmente, a televisão exige uma dedicação de agenda que você tem que estar disponível totalmente para ela. E aí ficou para o ano que vem esse projeto. Ficou difícil Não, apertar a não agenda? casava a agenda. Não dá, não dá. Não dá, porque a gente viaja, já na quinta estamos viajando, voltando na segunda, as cidades que a gente viaja na quarta, ou dependendo onde vai na outra quinta, então não dá tempo mesmo. E aí a rotina de viagem, por exemplo, para você ter uma ideia, é muito intensa. Na quinta-feira nós temos um debate numa universidade da cidade que a gente vai. Na sexta-feira, normalmente, a gente passa o dia fazendo divulgação do espetáculo, entrevista, alguma coisa. À noite a gente faz a peça e tem mais um debate com o público, sempre com um psicanalista ou alguém, ou algum religioso, já que a peça trata, né, de Freud e C.S. Lewis. C.S. Lewis é o homem, né, o autor, o estudioso que escreveu Crônicas de Nárnia, então é um assunto que se converteu ao cristianismo, então é um debate, um dos assuntos é se Deus existe ou não. E aí entra uma série de outras coisas, sexualidade, né, e tudo mais. Só que então a gente sempre leva para o final do espetáculo, na sexta-feira, um religioso e um psicanalista para eles debaterem sobre o ponto de vista de cada área os temas do espetáculo ou as características desses personagens. Aí sábado a gente passa divulgando, 2 sessões normalmente, 2 sessões no domingo, voltamos na segunda para tentar descansar um pouco. E aí não há novela ou gravação que seja em 2 dias, terça e quarta, não dá certo.
Para a gente finalizar, ô Marcelo, você falou sobre a questão da falta, né, de um incentivo cultural, de fomentar a cultura do teatro na nossa sociedade. Você que também, né, é diretor, é escritor, você tem dificuldade, Marcelo, para fazer captação de recurso, para patrocinar, por exemplo, né, uma peça teatral? Qual a maior dificuldade que você tem de tentar levar a arte, né, que você faz isso para todos os cantos do nosso país? Qual a maior dificuldade? É muito difícil fazer captação de recursos para um projeto cultural. Eu acho que existem vários fatores. Eu acho que nos últimos anos, nesse último governo que nós tivemos, nós fomos massacrados como artistas, né? Eles conseguiram vender uma imagem de que nós somos inimigos da sociedade. Isso é completamente equivocado, porque nós somos a sociedade, né? Nós representamos a sociedade e nós fazemos o nosso trabalho para justamente fortalecer a identidade do nosso país, não é? E, obviamente, por esse motivo, eles nos tratavam como inimigos. E por isso cortaram uma série de incentivos, de benefícios, de possibilidades. Porque, Elton, tem uma coisa muito ruim no Brasil com relação à arte, que as pessoas enxergam uma lei de incentivo como uma lei que privilegia você já ouviu falar, né? A mamata dos Sim. artistas, os que mamam na teta do governo. Então, para essas pessoas, além de dizer, porque eles não vão achar que é importante a arte em qualquer país, é importante desenvolver a identidade, a personalidade cultural de um país se dá pelo fazer teatral, pelo fazer artístico em linhas gerais, isso para eles é balela, para quem é da extrema-direita, e eles não acreditam nisso. Então é importante dizer para a maioria das pessoas que não sabe disso, que é o seguinte: a economia criativa, a indústria cultural no Brasil representa hoje por volta de 3,11% do PIB nacional. Nós somos mais de 7 milhões de trabalhadores no Brasil. Isso foi uma pesquisa feita por um banco que não tem nenhum interesse em falar de cultura se não tiver um retorno econômico também, né? Se não puder investir via seus institutos e tudo mais. Ninguém é bonzinho no sentido de que vamos fazer cultura porque nós somos pessoas legais. Não, não é não. Uma empresa, quando entra com o apoio da Lei Rouanet, por exemplo, ela sabe da importância de apoiar um projeto cultural, não é? Inclusive para o marketing dela. Não é? Então, isso é, inclusive, uma questão complicada, porque os grupos que são menos populares têm dificuldades de conseguir incentivo cultural. Né? Mas é preciso que as empresas entendam, as que não sabem ainda, que, assim como as pessoas e como o governo investe, ele deixa. O que é um incentivo cultural? Uma lei de incentivo cultural. A empresa repassa uma parte do percentual de impostos, 3%, por exemplo, para um projeto cultural. Não é que ela passa todo o dinheiro de imposto dela. E para você ter uma ideia, Elton, na Lei Rouanet, cada real investido num projeto cultural volta para o Estado, para a população, em forma de imposto, R$ 1,8. Então, quer dizer, real. A verdade é que a cultura dá um lucro imenso para o país. Gera mão de obra, gera emprego, entende? Mas raramente você vê um ator, um músico, um artista plástico com um emprego garantido, porque a visão ainda é equivocada. E é preciso entender que nós, da cultura, da economia e indústria criativa, damos lucro para o país, além de contribuirmos para que a gente se solidifique como indivíduos, seres humanos, no aspecto social, psicológico e tudo mais que você já sabe. Disse com toda a propriedade. Marcelo, obrigado pela sua participação. Tá, mais uma vez eu quero tietar, né, porque realmente você é brilhante como ator, Obrigado. como diretor.
E obrigado por fazer da nossa cultura, pelo menos assim, uma cultura um pouco mais leve, né? E que ela seja vista de um ângulo bem diferente daquilo que o governo, muitas das vezes, deixa ou omite. Obrigado É, aí, sucesso para sempre. Estamos aqui nós. sempre à disposição. Obrigado por esse espaço. Imagino, E foi um prazer falar com você. E é igualmente. isso. Um grande abraço. Acompanhem aí todos que estão vendo, ou que vão assistir depois, que agora tem essa vantagem, né? Tudo fica aí no YouTube, fica disponível. A agenda de a última sessão de Freud, porque a gente vai fazer muitas cidades até o final do ano, no Brasil inteiro. Tá bom? É isso aí. Sucesso, Marcelo. Um Para abraço, nós. querido. Um outro. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.